Você não é o centro do universo. Dói ouvir isso? Espero que sim, porque talvez seja exatamente essa dor que vai te libertar. A real é que ninguém está prestando tanta atenção em você quanto você imagina. As pessoas estão ocupadas demais lidando com os próprios problemas, as próprias neuroses, os próprios complexos. E isso, meu amigo, é uma das melhores notícias que você pode receber. A vida fica infinitamente mais leve quando você entende uma coisa simples. Ninguém liga. Ninguém está pensando no que você postou. Ninguém está analisando a roupa que você usou. Ninguém está se importando com a gafe que você cometeu há 3 dias e ainda se culpa por ela antes de dormir. Você acha que é protagonista, mas para quase todo mundo, você é figurante. E isso é libertador. A gente cresce com essa ideia torta de que o mundo está nos observando. Cada passo, cada erro, cada acerto. Como se a plateia estivesse com os olhos grudados na sua vida. Mas vamos ser honestos? As pessoas estão ocupadas demais se olhando no espelho para prestar atenção em você. É cada um tentando manter a própria máscara no lugar. E mesmo quando falam de você, raramente é sobre você. É sobre elas. Sobre o que elas projetam, o que elas invejam, o que elas não têm coragem de admitir em si mesmas. Schopenhauer já dizia: a opinião dos outros é uma forma barata de prisão. E você? Tá preso nisso? Sabe aquele medo de julgamento? Ele é só um reflexo do seu ego inflado. Você acha que é importante demais para passar despercebido. Mas aqui vai um spoiler da vida. Você vai ser ignorado na maior parte do tempo. E quando não for, vai ser mal interpretado. Olha o exemplo clássico. Você posta algo nas redes, todo cuidadoso, pensando em como as pessoas vão reagir. Passa horas editando, cortando, mexendo na legenda. Acha que tá arrasando. No dia seguinte, silêncio. Ou pior, uma reação sem graça, um comentário nada a ver, ou aquele famoso visto por 73 pessoas. E você entra em parafuso. Mas a verdade é simples. As pessoas viram, rolaram a tela e seguiram a vida. Porque ninguém liga. Você se preocupa com o que vão pensar se largar aquele emprego que odeia, se terminar um relacionamento falido, se parar de fingir ser quem não é. Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas não vai nem perceber? Ou melhor, vão notar por 10 segundos e depois vão voltar a pensar nelas mesmas. Você não é o assunto principal de ninguém. Você é um tweet no feed, um story de 15 segundos, um nome que mal lembram. E isso, ao invés de te assustar, devia te dar mais liberdade. Porque se ninguém liga, você pode finalmente parar de tentar agradar. A busca por aprovação é uma prisão invisível. E o mais cruel é você quem tranca a porta. Você deixa de fazer o que ama porque alguém pode criticar. Deixa de se vestir como quer, de falar o que pensa, de seguir o caminho que te chama. Tudo por causa de um público que, sinceramente, nem comprou o ingresso para te assistir. Quer um exemplo direto da cultura pop? Lembra do Shinji em Neon Genesis Evangelion? Preso numa luta interna porque queria ser aceito. Queria o amor do pai, queria validação. E quanto mais buscava, mais se afundava. Porque vivia para os olhos dos outros, mesmo que esses olhos estivessem vazios. Até que ele percebe, ninguém realmente está ali por ele. Está todo mundo lutando a própria guerra interna. E é só quando ele para de buscar aprovação que encontra algum resquício de paz. Você não precisa agradar. Nietzsche escreveu: você tem seu caminho, eu tenho o meu. O certo e o errado não existem, apenas diferentes formas de pensar. Mas a gente prefere moldar nossas escolhas para caber na expectativa alheia, como se a aprovação fosse um certificado de existência. Você já reparou que as pessoas mais livres são as que menos se importam? Elas vestem o que querem, falam o que pensam, seguem seus impulsos. E sabe por quê? Porque elas entenderam que ninguém está controlando nada.
Todo mundo está só tentando parecer no controle. Quer saber qual é a raiz da sua ansiedade? É essa necessidade desesperada de ser notado, de ser validado, de ser importante. Mas quando você entende que a maioria das pessoas nem lembra o que você falou ontem, você para de gastar energia tentando impressionar. Sabe por quê? Porque o tempo que você gasta tentando ser aceito é o tempo que você poderia estar se aceitando. E tem mais. Esse medo de ser rejeitado é só a sombra do seu próprio orgulho. Você não tem medo de ser julgado, você tem medo de ser esquecido. Mas, e se ser esquecido for exatamente o que você precisa? Imagine viver sem precisar provar nada, sem precisar mostrar resultado, status, diploma, curtida, performance. Imagine viver só vivendo. Parece radical, mas é só natural. Os estoicos diziam: o que depende de você merece sua atenção, o resto, ignore. Você não controla a opinião dos outros, você só controla o que faz com ela. Então, pare de carregar o peso da expectativa alheia como se fosse um fardo sagrado. Não é. A opinião dos outros não é um altar, é só um ruído. E ruído você aprende a ignorar. Você é livre no exato momento em que entende que ninguém liga, e aí você para de se moldar para caber. Você se aceita torto, estranho, fora do padrão. E sabe o que acontece? Você começa a atrair o que é real, porque quando você para de fingir, só quem te reconhece de verdade fica. O resto some. E que bom, porque o que sobra é o que importa. Olha o Tyler Durden em Clube da Luta. Ele só se liberta quando percebe que toda essa necessidade de ser alguém é uma ilusão, que o você que quer impressionar o mundo nem existe de verdade. Ele diz: você não é o seu trabalho, você não é quanto dinheiro tem no banco, você não é o carro que dirige. E sabe por quê? Porque tudo isso são armaduras que usamos para parecer relevantes, mas por dentro estamos todos só tentando sobreviver. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém está pensando em você. E antes que isso soe depressivo, entenda, isso é sua chance de renascer. Renascer sem máscara, sem performance, sem teatro. Fingir cansa e ninguém está te aplaudindo por isso. Então, pare. Você não precisa justificar sua existência. Você não precisa se explicar. Você não precisa caber em nenhum molde. Você só precisa viver. E se ninguém ligar, melhor ainda, porque aí você vive por você. A liberdade real não é fazer tudo o que quer. É não precisar provar nada para ninguém. É tomar uma decisão e não correr para postar no Instagram. É fazer algo bom e não querer crédito. É errar e seguir em frente, sem pedir desculpas por existir. É isso que o mundo mais precisa hoje. Gente que entendeu que não precisa de plateia para ser feliz. Você é esquecido? Talvez. Ignorado? Muitas vezes. Relevante? Para alguns sim, para outros não. E tudo bem. O mundo não gira ao seu redor, mas isso não te faz menos digno, te faz mais leve. Chega de viver para provar. Chega de existir para agradar. Chega de sufocar sua essência em nome de aplausos que nem vêm. Aceite, ninguém liga. E por isso mesmo, você pode fazer o que quiser. Você pode ser o que quiser. Você pode ir, voltar, mudar de ideia, tentar de novo. Sem plateia, sem aprovação. Só você com você. No fim, a verdadeira liberdade não é ser notado, é ser ignorado. E mesmo assim, continuar. A vida começa quando o medo do julgamento morre, e a paz aparece quando você percebe ninguém liga para você. E isso é maravilhoso.